Liga da Justiça Encarnada, Prelúdio do Prelúdio, escrita por Joshua Williamson, é a sequência de Fronteira Infinita e o prelúdio de A Morte da Liga da Justiça, que é o prelúdio de Crise Sombria, outro evento da DC Comics. Mais uma crise. Para proteger as infinitas terras de Darkseid, forma-se a última linha de defesa do multiverso. Liga da Justiça Encarnada e A Morte da Liga da Justiça saíram em uma edição cada título, em capa cartão e lombada quadrada, pela editora Panini Comics. Se você quer saber um pouco mais sobre esses prelúdios, para entender a crise sombria da editora DC Comics, fica comigo. Eu sou o Anderson Araújo e este é um novo Além da Impressão. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a Fronteira Infinita, que saiu em 4 edições pela editora Panini Comics. Na verdade, nesse vídeo, eu fiz um resumo dos eventos da DC que levaram e influenciaram a Fronteira Infinita. Depois, se quiserem assistir o vídeo, cliquem no link que está aparecendo na tela. Nesse vídeo agora, eu vou continuar na sequência de Fronteira Infinita. A série Fronteira Infinita é uma fase de transição entre a antiga DC com seu multiverso e a nova DC com seu omniverso e seus multiversos paralelos. Após praticamente salvar o omniverso em Noite de Trevas, Death Metal, a Mulher Maravilha é elevada à entidade cósmica e assiste ao nascimento de um multiverso. É convidada a fazer parte da Quinta Essência, entidades cósmicas como o Vingador Fantasma e a deusa Hera. Preocupado em como o multiverso havia ficado após os eventos de Trevas Metal, o Espectro leva a Mulher Maravilha e o leitor a ter um vislumbre do que virá no futuro da DC. Entre as novidades, vemos a futura nova Mulher Maravilha e o filho do Superman, Jon Kent, em ação. Além do retorno de personagens da Corporação Infinito, Sociedade da Justiça e Roy Harper, o Arsenal. O Kid Flash, Wally West, passa a ser o Flash novamente, enquanto o Flash Barry Allen é convidado para fazer parte da Liga da Justiça Encarnada. A Liga da Justiça Encarnada é formada por heróis de diversas terras diferentes do Omniverso, com o intuito de monitorar o multiverso contra anomalias e ameaças de outras dimensões que geram crises. Numa nave chamada de Lar dos Heróis, administrada por uma inteligência artificial chamada Precursora, a equipe é formada pelo Superman Calvin Ellis, da Terra 23, pela Miss Marvel, da Terra 5, Aquawoman, da Terra 11, pela Velocista Escarlate, da Terra 36, Capitão Cenoura, da Terra 26, Trovejante, da Terra 7, e vindo a fazer parte depois o Batman, Thomas Wayne, do universo Flashpoint. Após perceber as infinitas possibilidades que vinham pela frente, a Mulher Maravilha decide que não quer ser uma entidade cósmica, porque com tantas coisas novas, ela não quer só observar, ela também quer participar do que está por vir. Porém, quem também retorna é Darkseid, e quando imaginamos que o Omniverso está em ordem, a grande escuridão ressurge. O Flash Barry Allen é capturado e aprisionado na Terra Flash. A intenção era abrir uma fenda no multiverso de forma que Darkseid pudesse controlar a Grande Escuridão. A Grande Escuridão, que esteve presente em Crise nas Infinitas Terras, não se importa nem com o bem nem com o mal, nem com a vida nem com a morte. A Grande Escuridão só deseja que nada volte a ser tudo. A Fronteira Infinita termina com a nova busca de poder de Darkseid, e a Liga da Justiça Encarnada começa com a jornada para resgatar o Flash e impedir Darkseid. A Liga da Justiça Encarnada é uma aventura pelo multiverso, ou melhor, pelo omniverso. Essa edição nos leva por várias terras diferentes, onde vemos de forma criativa diferentes versões dos personagens que conhecemos. É uma história da DC com versões de personagens amálgamas da DC, que você tem 90% de possibilidades de nunca ter visto. Eu entendo como uma tentativa positiva da editora DC de fazer com que o leitor já vá se acostumando com personagens completamente diferentes e com talvez possíveis mudanças e versões dos personagens principais. Um test drive. Como o leitor se comporta com uma Liga da Justiça que não é a Liga da Justiça que conhecemos, e com uma nova geração de personagens. Em Liga da Justiça Encarnada, nós vemos na Terra 8 personagens com analogias aos Vingadores da Marvel. Inclusive, um dos vilões dessa terra parece o Thanos, e simula uma batalha Thanos versus Darkseid. Passemos por uma Terra 13, onde a magia se destaca.
Novos personagens aparecem e o mistério é uma outra estrada dentro da editora. Você vai entender que toda loucura é possível e também divertida, como quando o Batman vai parar na Terra do Capitão Cenoura, praticamente personagens de desenho animado, ou a Terra 33, onde não existem super-heróis, apenas nas histórias em quadrinhos. Seria talvez a nossa Terra real. A revista é bem divertida com todos esses personagens, mas é bem básica e maniqueísta na resolução, que não é bem uma resolução, quando inimigos se unem para vencer um mal maior e perdem. Como disse no início, e não é um spoiler, a Liga da Justiça Encarnada é um prelúdio para a morte da Liga da Justiça. A Grande Escuridão captura Darkseid e une ele a outros grandes vilões sombrios do universo DC, que seriam avatares da escuridão. Com que intuito? A Grande Escuridão, que tudo devora em direção à entropia, percebeu que os heróis no universo funcionam como anticorpos numa linha de proteção do multiverso. Como resposta, criou e controlou seu próprio exército da escuridão para manipular e vencer os heróis. A morte da Liga da Justiça é a conclusão de uma etapa de novas mudanças. Porém, não é algo grandioso no sentido dramático do evento. Na morte da Liga da Justiça, assim como o próprio nome diz, os principais heróis da DC vão morrer, numa referência à morte do Flash em Crise nas Infinitas Terras. Novamente, a morte de super-heróis principais remete a uma estratégia de marketing para alavancar as vendas, assim como faz quando tem retorno de heróis mortos. No último vídeo que eu fiz, A Morte do Doutor Estranho, da editora Marvel, eu repito exatamente isso, sobre uma estratégia de matar o velho e trazer o novo. Quem quiser assistir depois desse vídeo, basta clicar no link que aparece na tela. A ideia é parecida, pois com a morte do Doutor Estranho, um novo Mago Supremo vai surgir e um novo caminho para novas ideias que agradem uma nova geração de leitores surge. A Liga da Justiça morre para dar lugar a uma nova geração de heróis para salvar o Omniverso. Você percebe assim que a história não terminou, só está começando, e que ela é o prelúdio para uma nova crise, a crise sombria nas Infinitas Terras. Resumindo, não dá para chegar a uma grande conclusão, sendo a Liga da Justiça Encarnada e a morte da Liga da Justiça um prelúdio do prelúdio. Não vou detalhar a morte da Liga da Justiça, pois é uma edição fina e rápida de ler com 52 páginas. Possui uma capa criativa. O título da revista tem uma faca, um corte especial nas letras, formando janelas para a capa de baixo, que possui uma bonita ilustração. O Adão Negro é um destaque na Liga e um sobrevivente dessa batalha. Praticamente a edição é uma batalha da atual Liga da Justiça, junto com a Liga da Justiça Encarnada, contra o Exército da Escuridão, com um dos obscuros vilões da DC, liderados pelo porta-voz da escuridão, o Pária. O Adão Negro é um personagem que teve bastante destaque nos quadrinhos da DC e até no cinema, com um filme que foi lançado em 2022. Um antigo vilão do Shazam, que depois virou o anti-herói protetor de Kandak, um país árabe no continente da África, e que se torna integrante da Liga da Justiça. 30 anos após a histórica A Morte do Superman, sai A Morte da Liga da Justiça, uma tentativa de levantar as vendas das edições da editora, somado à grande saga subsequente, que é a Crise Sombria. É justamente numa crise que se criam oportunidades de crescimento. É justamente numa crise que saímos da zona de conforto para lutar pela sobrevivência. Se vocês gostaram do vídeo, curtam e compartilhem. Caso ainda não sejam inscritos, inscrevam-se no canal e não se esqueçam de marcar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Um obrigado a todos que assistiram e até o próximo Além da Impressão.